Olá, bem-vindos, bem-vindas para mais uma leitura comentada. Essa aqui é a 7ª leitura do livro Caderno Proibido, de Álvaro de Céspedes. Hoje a gente inicia aqui o capítulo 9 de janeiro e eu vou tentar trazer o 10 de janeiro, porque o 9 de janeiro é bem curtinho, mas o 10 de janeiro ele é um pouco mais extenso. Mas eu acredito que vai dar. Se eu ultrapassar aí os 40 minutos, deve ser pouca coisa, tá bom? Então, só dando uma recapitulada aqui, que nos capítulos anteriores, que a gente leu na 6ª leitura, foi aquela questão da Befana, que os filhos dela já não acreditam mais, então ela ficou um pouco decepcionada porque os filhos estão crescendo e tudo mais, e ela chegou à conclusão que tudo que ela fazia, tudo que ela fez, aquele grande sacrifício, não era visto pela sua família como um grande feito. E no 7 de janeiro ela fala dos amigos, dos caminhos, porque ela estava transcrevendo aquela agenda de telefone. E então ela constata essa questão dos caminhos diferentes. Agora no 9 de janeiro ela vai trazer algumas impressões sobre o Michele. Então vamos lá. 9 de janeiro. Estou de mau humor, apreensiva. Mirella adquiriu o costume de voltar para casa quando quer. Ontem à noite, inclusive, só chegou às 10. Assim que entrou, eu lhe disse que se isso acontecesse de novo, eu não lhe guardaria o jantar. Pois vamos começar hoje mesmo, respondeu com gentileza arrogante. Eu posso muito bem dispensar a comida. Boa noite. Desconfiei que ela tivesse jantado fora, com um homem. Gostaria que Michele a repreendesse, mas ele disse que eu já havia feito isso e que era suficiente. Na realidade, ele queria ficar sossegado junto ao rádio, escutando o concerto. Atualmente, é frequente ele ficar escutando música até a hora de ir dormir. Gosta, sobretudo, de Wagner. Já eu acho que é uma música má, violenta, me dá medo. Mas não quero contrariar Michele, que raramente dispõe de alguma distração depois das longas horas de trabalho. De modo que me sento ao seu lado, consertando roupas, embora a música no final do dia me dê sono. Não acho que Michele prefira Wagner por acaso. Ontem à noite, volta e meia, eu parava de costurar e o olhava. Ele não se dava conta. Estava distraído, devaneante, como sempre fica quando escuta aquela música. Eu olhava seu perfil ainda definido, os cabelos castanhos, levemente grisalhos nas têmporas, as belas mãos. Quando éramos noivos, minha mãe sempre dizia que Michele tem uma cabeça bonita, uma cabeça de poeta e de herói. Talvez, ao escutar essa música, ele imagine ser o herói de aventuras épicas, sonha uma vida muito diferente daquela que leva, embora a nossa sempre tenha sido feliz. Por isso, não queria se distrair de seus pensamentos, nem mesmo quando fiz notar que nossa filha, se continuar agindo assim, talvez possa se encaminhar por uma estrada perigosa. Eu o olhava com certo estupor, porque, em seu lugar, não saberia ficar indiferente diante desse problema. Até que, olhando-o, compreendi que naquela música ele busca um conforto. Comovida, me aproximei e lhe disse: Vamos embora, Michele. Mas logo me arrependi de ter pronunciado essas palavras. Temi que ele se voltasse e perguntasse: Para onde, mamãe? Não suspeitando que eu tivesse surpreendido seu sonho. Estava disposta a mentir para ajudá-lo na mentira, disposta a esclarecer. Eu quis dizer, vamos para a cama, está tarde. Só que ele não respondeu, apenas me apertou a mão. Então, fiquei apavorada. Creio intuir que, se Michele se entrega a esses sonhos,
significa que ele não tem mais esperanças, é um homem vencido. Mas talvez tudo o que de uns tempos para cá eu creia ver ao redor não seja verdade. Talvez seja culpa deste caderno. Deveria destruí-lo com certeza. Com certeza vou destruí-lo. Pronto. Faria isso imediatamente se não temesse que alguém possa descobri-lo no lixo. E, se o queimasse, Miquel e os meninos sentiriam um cheiro. Também poderiam me surpreender no ato de queimá-lo, e eu não saberia o que dizer. Vou destruí-lo assim que puder. Domingo. Aqui finaliza esse capítulo, ele é bem curtinho, e algumas poucas anotações que eu fiz aqui com relação a esse capítulo, porque quando ela fala dessas impressões do Michele, é sob a ótica dela. Ela está imaginando o que pode estar passando na cabeça dele, né? Então, aparentemente, né, ela começa a perceber que o Michele, ele também possa ter, né, os seus sonhos, mas ela faz suposições que às vezes não é a realidade, né, porque, igual eu falei no início, né, é sob o olhar dela, né, ela está vendo aquela cena com o olhar dela, então pode ser até uma projeção dela, mas ela percebe, né, com o fato dele estar assim aparentemente longe, ouvindo aquela música, é como se ele estivesse em outro lugar, né? Então ela começa a perceber que da mesma forma que ele também tem os seus pensamentos ocultos, e ela acha que ele tem até sonhos mesmo, né? E que ele não tem mais esperanças, né? Que pode ser, né? Se ele se entrega a esses sonhos, quer dizer que ele não tem mais esperança, que é um homem vencido. Talvez também ela esteja sob a influência do que a Mirella falou lá atrás, né? Que ele é um homem, assim, que não soube prosperar, né? Um homem falido, que eles são pobres. Então, pode ser que isso tudo esteja contaminando esse pensamento dela em relação a ele. Mas, certamente, ele também tem os seus sonhos, ele também tem os seus pensamentos ocultos, que ele provavelmente, né, ele se sente, não quer, na verdade, ele não quer dividir com a família. A forma como a Mirella, a Valéria, encontrou de colocar esses sentimentos e pensamentos ocultos dela para fora foi através do caderno. Ele não faz isso, né? Então, uma forma talvez dele entrar em contato com esses sonhos dele, né? Sonhos que provavelmente ele teve e não conseguiu realizar, é através, né, de ouvir essa música e ficar ali sonhando, imaginando, né, o que pode, o que poderia ter acontecido, né, se a vida dele tivesse sido diferente. Bom, aí também são elucubrações. Mas é interessante porque quando ela fala, né, que significa que ele não tem esperanças, aí ela logo depois ela já fala que talvez tudo, né, de uns tempos para cá, que ela creia, que ela creia ver ao redor não seja verdade, né? Então, assim, que às vezes é coisa da cabeça dela, né? Porque antes ela via uma vida que, na verdade, não era aquilo que correspondia ao que ela acreditava, né? Então, ela já tinha falado isso anteriormente e repete isso daqui com relação ao Michele, porque ela tem essa imagem, ela está vendo aquela cena, mas ela já está duvidando do que ela está vendo, porque antes ela acreditava que a vida era aquela que se apresentava e agora, né, as coisas estão mudando, a percepção dela está mudando e as coisas estão se revelando de uma forma diferente, né? Que dentro da fantasia que ela criou, ela já está percebendo que
não é mais aquilo, né, que é bem diferente daquilo que ela criou, né, e que ela quis acreditar. Então as coisas já estão começando a mudar e ela já não está nem acreditando no que tem ao redor, né? Então vamos passar aqui para o capítulo 10 de janeiro, que ele é um pouco mais extenso. 10 de janeiro. O comportamento de Mirella chegou a um tal ponto que preciso escrever sobre isso uma última vez, para desabafar. Michele e Ricardo foram para a cama, estão dormindo. Eles podem dormir apesar do que aconteceu. Eu me tranquei no banheiro e estou escrevendo com frio, extenuada. Esta noite Mirella pediu as chaves de casa, dizendo que iria ao cinema com sua amiga Giovanna e o irmão dela. À 1 da manhã ainda não tinha voltado. Preocupada, telefonei para a casa de Giovanna e acordei todo mundo. A mãe atendeu e disse que Giovanna estava dormindo. Não tinha saído para lugar nenhum. Enquanto isso, Giovanna, despertada pelo toque do telefone, acorreu e tentou tomar o aparelho da mãe. Ouvi que falava baixinho, nervosa. A mãe me disse: Giovanna está aqui ao meu lado, dizendo que de fato haviam combinado de sair juntas, mas depois o plano foi por água abaixo e Mirella saiu com outras pessoas. Mas não creia nisso, senhora, não deve ser verdade. Agradeci e, enquanto desligava, senti que empalidecia. Corri à janela. Nada. Então fui acordar Ricardo e em seguida Michele. Ficamos os três debruçados na janela, soprava um vento frio. Pouco depois, um carro parou diante do portão, um carro grande, cinza. Vi Mirella desembarcar, voltar-se para o veículo e se despedir com um gesto de mão afetuoso. Eu queria ver quem a acompanhava. Teria descido até o portão se não estivesse de hobby. Então pedi a Ricardo: desça você. Mas ele logo disse: é o Alfa de Cantone. Enquanto isso, o automóvel arrancava. Perguntei quem era Cantone. Ricardo respondeu: um sujeito de 34 anos. Mirella abriu a porta de casa com cautela. Quando nos viu, os três, em pé, de hobby, na entrada da sala de jantar, hesitou por um momento, como se quisesse fugir, e depois avançou um tanto pálida, mas sorrindo, tentando parecer natural. Boa noite, disse. Ficou tarde, vocês não deviam me esperar acordados. Adiantou-se até nós e aproximou-se do pai a fim de saudá-lo com um beijo, como sempre faz, mas ao mesmo tempo olhava para mim. Escute, Mirella, eu disse, séria, me forçando a ficar calma. Telefonamos a Giovanna, por isso não nos venha com mentiras. Onde você estava? Ela jogou as chaves sobre a mesa de jantar com desprezo. Então disse: é culpa de vocês. São vocês que me obrigam a mentir. Michele observou irônico. Nós? Ah, esta é muito boa. E ela insistia. Sim, vocês. Não é admissível que eu, na minha idade, nunca saia sozinha à noite. Ou que só possa sair acompanhada de meu irmão. É ridículo. Faço um papel ridículo. Ricardo sabe muito bem que muitas outras moças... O irmão a interrompeu bruscamente, dizendo que jamais permitiria que sua irmã faça aquilo que muitas outras moças fazem. Não me permitiria? O que você tem a ver com isso? No máximo, posso ser obrigado a obedecer a meu pai. A você? Michele estava prestes a intervir, mas eu conheço o temperamento de Mirella e temi que, neste caso, fosse pior. Então pedi que me deixassem sozinha com ela. Convidei-a para sentar, como se ela fosse uma visita. E também me sentei. Mirella estava emburrada, com a expressão de quando era criança. No fundo, é uma boa moça, eu pensava. É um comportamento passageiro, vai passar. Enquanto isso, ela tirava da bolsa um maço de cigarros americanos que não tinha quando havia saído.
Até então, eu raramente a vira fumar. Agora, porém, notava que abria o maço com um gesto familiar. Eu não quis falar nada sobre o cigarro. Perguntei-lhe com doçura onde havia estado e com quem. Ela respondeu que fora ao cinema e depois dançar com Sandro Cantoni, um advogado que tinha conhecido na noite de Natal, na casa dos Caprelli. Perguntei-lhe com afeto, tentando segurar a mão que ela retirava, se estava apaixonada por ele. Respondeu: Não creio, não sei, acho que não. Fitei-a nos olhos, esperando ao menos que estivesse mentindo, mas me pareceu que dizia a verdade. Perguntei-lhe por que então saía sozinha com ele, comprometendo assim sua reputação. Ela começou a rir. Mamãe, você ficou no século XIX. Eu quis responder que não nasci naquele século, mas continuei, tentando me fazer compreender e compreendê-la. Ricardo diz que ele é uma pessoa muito mais velha do que você. Veja bem, seria diferente se você tivesse saído com um colega de universidade. É até compreensível que possam ficar até bem tarde conversando. Mas assim, com esse homem já maduro... Estive prestes a falar do cigarro, mas resisti. Não sei, continuei, mas há algo que não me agrada nessa sua nova amizade. Já é a segunda vez que você volta tarde, muito tarde. Além disso, me parece inquieta e à noite já não é pontual para o jantar. Ontem, imagine, até suspeitei que você tivesse jantado fora. Eu a fitava para interrogá-la, desejando que me contradissesse. Ela disse que, de fato, havia jantado fora. Depois, agitou-se na cadeira e começou a me falar com frieza. Escute, mamãe, é bom que falemos claro. Estou cheia de sair com os amigos de Ricardo. Eles não têm um centavo, me fazem caminhar durante horas e horas, dizem uma infinidade de bobagens. Se finalmente me convidam para me sentar em algum local, é numa leiteria onde eu não demoro a sentir frio nas mãos, nos pés. Mamãe, me ouça. Não quero ter a vida que você e o papai tiveram. Papai é um homem extraordinário, fora do comum, sei disso, eu o adoro. Mas afinal, se fosse para ter a vida que ele fez você ter, eu me mataria. Só disponho de uma carta na manga, o casamento. E logo, porque não posso exigir muito, tenho apenas a juventude. Não tenho um sobrenome, sei lá, um pai com uma posição política, uma posição social, não tenho nem roupa. Por isso, se tiver que sair, eu vou sair, e vocês devem se acostumar. Além disso, sair me diverte. Você precisa fazer o papai entender isso também. Se insistirem nessa atitude, eu vou esperar atingir a maioridade e ir embora. Mas pensei, seria pior. Digo por vocês e também por mim. Precisam se acostumar. Não tenha medo, mamãe. Ela acrescentou, quase afetuosa. Eu não faço nada daquilo que você chama de fazer algo errado. Sorria e ao mesmo tempo me olhava com frieza, como quando aos 6 anos havia dito, sei de tudo, para me anunciar que não acreditava mais na Befana. Até agora me pergunto se foi realmente Mirella quem falou assim ou uma moça que não conheço de jeito nenhum. Eu pensava em quando lhe comprei a echarpe de tule para a festa de Natal. Eu havia hesitado porque era muito cara. Cheguei a desistir, mas depois voltei à loja para comprá-la. E os sentimentos, você não os leva em conta, então? Ela me interrompeu dizendo que eu não entendia. Respondi que entendia muito bem. Perguntei-lhe se não levava em conta nem mesmo o amor. O que isso tem a ver? Objetou. Acha que o que vocês sentem é amor?
esta miséria, este desgaste, esta renúncia a tudo, este vai e vem do escritório ao mercado? Não vê como ficou acabada na sua idade? Por favor, mamãe, você não quer compreender nada da vida, mas eu sempre a considerei uma mulher inteligente, inteligentíssima. Raciocine. Que vida você e papai levam? Não vê que papai é um falido e que a arrastou junto com ele? Se você me quer bem, como pode desejar que eu tenha uma vida semelhante à sua? Levantei imediatamente e fui fechar a porta para que Michele não ouvisse. Esse gesto me fez enrubescer. Me lembrou o que eu havia escrito na noite anterior, neste caderno, sobre Michele e Wagner. Disse a Mirella que sempre fui felicíssima, que verdadeiramente desejava que ela o fosse também. Acrescentei que esta é a vida que toda mulher deve ter, que não lhe permitiria agir como se propunha. Enquanto estivesse na minha casa, não lhe permitiria. Sei que é um momento que passará. Você vai refletir, eu a farei refletir. Você se casará quando estiver apaixonada, quando admirar um homem, e então amará sua família, seus filhos, como eu fiz. Se ele for rico, tanto melhor. Se não for, você trabalhará como eu trabalho. Mirella me encarou com um olhar duro e disse: você está com ciúme. E aqui a gente finaliza esse capítulo com esse diálogo entre mãe e filha, um diálogo, sim, para Valéria, um diálogo pesado, né? Muito pesado para ela. Mas aqui acho que tem algumas observações muito interessantes para a gente fazer, porque igual a gente já vem construindo aqui, né, nas nossas leituras, e eu já venho fazendo esse comentário que a Mirella, ela tem uma personalidade muito diferente da mãe, né, apesar de que a gente vai ver lá na frente eu não sei se é no próximo capítulo, mas uma fala da mãe da Valéria dizendo exatamente o contrário, que as duas se parecem muito. Mas até aqui, já dei um spoiler, né? Mas até aqui, a Mirella, qual que é a diferença? A Mirella, ela se posiciona, né? Apesar de, às vezes, de uma forma muito dura, né? E com esse aqui, né? Até com uma certa frieza, mas ela não deixa passar, né? E ela foi muito sincera. E quando ela disse que eles é que a obrigavam a mentir, ela estava sendo muito sincera, exatamente por conta do comportamento dos pais, essa coisa de segurar ela, né? De não deixá-la sair à noite, aquela coisa toda, né? Agora, a Mirella é uma mulher, uma menina, né? Não sei se a gente fala menina ou se fala mulher, né? Porque nos anos 50 ela ainda era menor de idade, né? Acredito pelo que ela falou aqui, quando atingisse a maioridade, ela sairia de casa, então acredito que com 21 anos, né? Ela já estava prestes a fazer 20 anos, então acredito que com a maioridade na Itália, pelo menos naquela época, era de 21 anos. Então ela ainda estava, né, digamos, presa, entre aspas aí, né, mas sob a tutela dos pais. Mas ela não abaixava a crista. Então, assim, ela foi muito, muito verdadeira aqui nessa fala, né, contando para Mirella, né, que tinha saído com esse Sandro Cantoni, que era um homem 19 anos mais velho que ela, 19 não, né, um pouco menos, mas, né, assim, bem mais velho que ela, mais de 10 anos, mais velho que ela, mais de 10 anos? 19 com 10, 20, mais de 10 anos, exatamente, né? 14 anos, né, para ser mais exato, assim. E ela não se importava com isso, né? E aí, quando ela fala dessa questão, né, a Valéria, né, quando ela começa a tecer a sua fala,
quando naquele momento em que ela pede, né, para ela se sentar, né, e segurando ali, tentando ser o mais afetuosa possível naquela conversa, depois da discussão em família, né, a gente vê aí, né, o tanto o conservadorismo dela, né, essa coisa de dela sair como que uma menina, né, na idade dela, estava saindo com um homem tão mais velho à noite, sozinha. Então, assim, isso para a época a gente entende realmente assim, numa sociedade mais conservadora, realmente era algo assim preocupante, né, principalmente para uma mulher como a Valéria, que tem valores muito conservadores. Só que a Mirella, ela estava um pouco à frente, ela não estava muito preocupada com isso, não. É interessante quando ela falou assim, nossa, ontem, imagine, eu até suspeitei que você tinha jantado fora. Isso era uma coisa, assim, né, para ela, todo mundo tinha que jantar junto, o momento do jantar era aquele momento de família. E isso, né, para ela foi um absurdo, né? Como assim? A Mirella jantando fora, né? Ainda mais com um homem sozinha. Isso para ela era inconcebível. É, e aí a Mirella, quando ela fala, né, que ela estava cansada de sair com os amigos do Ricardo, né? Porque eram amigos da idade dela. Então, assim, eram pessoas mais ou menos do nível social dela. Então, assim, não tinha carro, né? Não iam para lugares melhores, né? Restaurantes e tudo mais. Essa leiteria que ela comenta aqui era um local, né? Eu não sei se ainda existe com esse nome, mas na época era um local onde se vendia laticínios, de uma forma geral, mas também funcionava como uma cafeteria, tipo uma pequena lanchonete. E aí esses jovens se reuniam, né, nessas leiterias, né, como ela fala, que, ou seja, é um lugar assim, não era um lugar para pessoas com um poder aquisitivo maior, né? Era para jovem que não tinha dinheiro, então sentava lá e pelo jeito não tinha nem aquecimento, né? Porque ela falou que logo ela já começava a sentir frio. Então, assim, a gente percebe que claramente que a Mirella gosta de conforto, ela quer uma vida boa, né? E mais na frente, né? Ela fala que não quer ter a vida, né? Que os pais dela têm. Então, e aí ela fala que a única carta que ela tem na manga é o casamento, ou seja, ela tem que casar com um homem rico, porque ela não tem nome, ela não tem né, aliás, ela não tem um sobrenome, né, de uma família importante, ela não tem posses e ela fala que não tem nem roupa direito, né? Então, assim, ela não tem como usar desses recursos para ter uma situação melhor, né? De conviver com pessoas desse nível que ela quer conviver. Então, o jeito era casar com um homem rico. E aí, ela já logo, né? Ela já tranquiliza a mãe, né? Depois de ser dura, né? Com ela, de falar assim essas verdades, né? Ela fala, né, que ela tem um casamento e a juventude, então, ou seja, ela tem que aproveitar enquanto ela é jovem, porque se ela ficar mais velha, nem um casamento com um homem rico ela vai conseguir. Mas ela já fala com a mãe dela para não ter medo, que ela não faz nada daquilo que a mãe chama que é fazer algo errado. Então, assim, apesar da Mirella ter esse temperamento mais solto, mais extrovertido, mais ousado, né, menos conservador do que a mãe, ela também ela tem os princípios, ou seja, aquilo que foi ensinado em termos de valores, ela tem, né, ela sabe disso. Então ela é mais ousada, mas ela não ela conserva, né, ela sabe aqui diferenciar o certo do errado, né? Para aquela época, principalmente. Então, ela não vai, obviamente, entre aspas aqui, né, gente, manchar a reputação dela, porque ela sabe que isso também vai prejudicá-la num bom casamento. Ela não é boba nada, né? Ela não tem nada de boba. Então, quando ela fala que sobre quando a Valéria já questiona sobre
os sentimentos, porque para Valéria, casar é casar apaixonada, é casar, é amar o marido, né? Porque a Valéria casou por amor, segundo ela, né? Ela casou apaixonada pelo Michele. Então isso, ela gostaria que a Mirella também se casasse por amor. E o que eu acho que é bacana demais, né? Óbvio, né? Você fazer um casamento por conveniência não quer dizer que vai ser um casamento feliz, né? Ela pode ter aquilo que ela deseja em termos de vida social, mas pode ser um casamento muito infeliz. Então a mãe, ela prefere, né? Igual a ela tem o exemplo dela, ela casou por amor, então mesmo tendo uma vida mais limitada financeiramente, não tem não tem uma vida social assim mais abastada, digamos assim, mas ela se apoiava naquilo que era o que unia, né, ela ao Michele, que era o amor. Então, diante disso, né, como ela fala aqui, ela vai, mesmo que que ela vai casar por amor, né, lá no final do capítulo, que ela acha que isso tudo é passageiro, né, que a Mirella, ela vai refletir e que ela, Valéria, vai fazer a Mirella refletir, né, então que ela vai casar por amor, que ela vai amar sua família, seus filhos, como ela, Valéria, fez. Né? E se ele for rico, ótimo, mas se não for, a Mirella vai trabalhar como ela trabalha. Então, assim, a gente vê que a Valéria, ela vê um valor muito grande nisso, né? É uma visão mais conservadora, mas ela acredita nisso. Ela acha que isso é o certo, isso que é o valor para ela, né? A família unida, né? Fazer todo mundo feliz, ela vai amar a família, se precisar trabalhar, ela vai trabalhar para que, né, todos sejam felizes. Mas a Mirella fala com todas as letras, né, que ela não quer ter a vida que ela e o pai dela levam, né, e ainda questiona, fala, mãe, você acha que isso que vocês têm é amor? Essa miséria, esse desgaste? Então, assim, a Mirella não entende isso, que isso seja amor, né? Então, assim, os valores da Mirella estão muito nessa parte da financeira, nessa coisa de uma vida confortável. Então, digamos que ela talvez coloque, né, esse valor e o que é importante numa relação, isso. E o amor é algo que seja secundário. Então, mas esse é o pensamento dela, né? E aqui a gente aqui não está, obviamente, para julgar, a gente está vendo como que a cabecinha dela funciona, né? Que é bem diferente de como a mentalidade, como que a Valéria funciona, pelo menos até o momento vem funcionando, né? Então, assim, a Mirella, ela desprezava essa vida, né? Ela desprezava a vida que ela levava lá com os pais, né? E tanto a vida delas, né, com os pais, como a própria vida dos pais, né? Então, assim, e ela ainda vai numa ferida lá, né? Ainda cutuca mais ainda, né? Você não vê como que você ficou acabada, né? Na sua idade, ou seja, Valéria é uma mulher de 43 anos, mas a Mirella, né, fala aqui que ela tá acabada, né? Eu não consigo imaginar, assim, tenta imaginar, né? Mas uma mulher hoje, porque a gente tem a referência do hoje, né? Mas assim, porque realmente a visão que a Mirella tem da mãe dela é de uma mulher acabada, porque vive cansada, né, não faz nada, não diverte, então vive assim, exaurida. Então, para ela, né, às vezes fisicamente, né, ela já falou aqui lá para trás que já tem fios de cabelo branco. Então, assim, isso para Mirella é uma mulher assim velha, né? A mãe dela é uma velha acabada. Então, ela não quer isso, né? E aí ela é até cruel, né, nessa fala, quando ela diz para a mãe, né, não vê que papai é um falido e que arrastou junto com ele? Nossa, né, assim, eu fico imaginando assim, me colocando no lugar da Valéria, para ouvir isso de uma filha,
nossa, deve ter doído lá no fundo, né? Lá no fundo do coração. E aí ela ficou preocupada, né? E ela levanta e vai fechar a porta do quarto para o Michele não ouvir, né? Isso que ela acabou de falar. E aí ela falou que ela se sentiu corar, né? Quando ela fez esse gesto, exatamente lembrando daquilo que a gente leu no capítulo anterior, né? Do Michele ouvindo Wagner e com aqueles sonhos, e ela também, né? De uma certa forma ficou pensando um pouquinho, né, nessa coisa que ele não tem mais esperanças, né, que os sonhos dele, né, assim, que ele vive talvez a vida que ele quisesse ter sonhando. E aí ela, né, falou, nosso pai, socorro, né? Então, assim, a Valéria é uma mulher conservadora, né? Quando mais uma prova, né, aqui acrescentei que essa é a vida que toda mulher deve ter, né? Ou seja, ter um marido que ama, casar por amor, ter seus filhos, amar sua família, cuidar, se precisar trabalhar, vai trabalhar, ou seja, é a visão dela. Então a gente vê que isso está muito, mas assim, tá lá arraigado nela. E então, para ela entender a Mirella, com esse tipo de pensamento, é muito difícil. Isso para ela é muito difícil. E aí o golpe fatal, né? O golpe fatal que a Mirella fala, né? Depois que ela faz toda essa construção junto à Mirella, aí a Mirella vem e fala, né? Aquele corte Tramontina, né? Curto e seco, assim, ó. Tá. Você está com ciúme. E aí, o capítulo acaba desse jeito, né? Ou seja, a gente tem que lembrar aqui que é a Valéria que está escrevendo. Então, quando ela escreve isso, ela para, né? Ela para nessa frase. Acho que ela nem conseguiu desenvolver isso. Então, assim, a gente agora lá para frente a gente vai ver como que isso vai desenrolar, né? Agora, a gente sabe que isso não é incomum, né? Tanto que o Michele já falou isso com ela, né? Que olha, você tá com ciúme da Mirella, né? Que você tá com ciúme e tal. E aí a própria Mirella já vem e afirma isso de uma forma muito seca e com muita certeza. Você tá com ciúme, né? Disso tudo, dessa vida que ela está levando, dela estar saindo com um homem que tem posses e tudo mais. Então, assim, não é incomum a mãe ter ciúme da filha, né? Tem até um livro, A Jornada da Heroína, que trata um pouco mais, assim, fala um pouco mais sobre isso, né? Porque quando fala desses complexos, do complexo materno, nesse caso negativo, né, que une essas duas pessoas. Então, assim, a gente já viu lá para trás que a Valéria já admitiu de uma certa forma que ela projeta na Mirella, né, a vida talvez que ela quisesse ter. O comportamento, né, essa forma extrovertida de falar e de fazer as coisas, de ir para a vida. Então, assim, o próprio Michele já levantou essa possibilidade dela sentir ciúme. Então, assim, a gente está vendo aqui que realmente isso pode ser que seja isso, né? Lá para frente a gente vai ver o desenrolar, né? Não vou dar spoiler, mas é uma situação realmente que pode acontecer. E diante de tudo que a gente já veio construindo aqui na leitura né, desse caminhar aqui dessa nossa leitura, a gente vê que isso é algo que é possível que esteja acontecendo, né, pelas projeções, pelas falas da Valéria, né, mas ela com esse conservadorismo todo e com essa dificuldade gigante de talvez admitir, né, que quisesse ter uma vida diferente, ela fica ali presa naqueles valores e na forma de vida que ela sempre teve, né, tentando acreditar naquilo, tentando fazer com que isso seja uma verdade e que ela esteja certa. Então, a gente fica por aqui. O próximo capítulo é o 14 de janeiro.
E aí, assim, vamos ver sim, né, se isso vai desenrolar ainda aqui com a Mirella, né? Me parece que ainda não é com a da Mirella, mas, né, vai de novo, né? Obviamente que tem uma continuidade aqui. É um capítulo maior. Não sei se a gente vai conseguir ler 2 capítulos, mas porque os 2 seguintes são um pouquinho maiores, tá? Então a gente deixa fluir e aí a gente vê como que vai ser essa nossa 8ª leitura, tá bom? Então a gente fica por aqui mais uma vez. Agradeço a audiência, espero aí que vocês estejam acompanhando e gostando aí dessa história da Valéria, né? Dessa mulher comum que esse caderno está fazendo uma revolução interna nela aí. Então, muito obrigada e até a nossa 8ª leitura. Até mais.